Olá, eu sou a professora Mariana e essa é a nossa sexta aula. Bom, antes do início da nossa aula de hoje, eu vou dar uma retomada nos temas que a gente discutiu na aula 5, que foram os gêneros publicitários e os gêneros de internet. Bom, o que a gente já sabe sobre os textos publicitários, propagandas de TV e etc. A gente já sabe que ele utiliza uma linguagem mista, utilizando elementos verbais e não verbais. A gente sabe que eles utilizam uma linguagem apelativa, faz uso da conotação, recursos linguísticos, figuras de linguagem, utilização de verbos no imperativo, adequação da linguagem conforme o público-alvo. Tá? Essas são as principais características de gêneros publicitários. Bom, dando uma continuação no assunto dos gêneros publicitários, além dessas características que a gente já discutiu na aula anterior, existem outros elementos que compõem grande parte dos textos publicitários, recursos que são utilizados para construir esse tipo de texto. Bom, o primeiro tópico seria o uso de estereótipos, que é a utilização de um elemento comum à sociedade que todo mundo vê como verdade. Então, utilizando isso em uma propaganda, ninguém vai contestar porque faz parte do pensamento comum da sociedade. Então, por exemplo, a gente tem um anúncio do IP. Nesse anúncio tem uma foto de uma mulher e aí possui um texto, um elemento verbal que diz: com IP eu fico tranquilo, IP limpa e cuida das roupas da minha família e ainda ajuda a preservar a vida aquática. IP, o lava-roupa do nosso planeta azul. Então, caracterizar uma mulher como uma dona de casa. Então, grande parte dos produtos que são vendidos, de produtos para limpeza de casa, hoje está caindo um pouco mais em desuso porque as pessoas estão desconstruindo esse estereótipo. Mas sempre é utilizado muito a figura da mulher dona de casa para fazer a venda de produtos de limpeza. O segundo tópico seria o uso eufêmico ou hiperbólico da linguagem, ou seja, de uma expressão. A utilização do recurso do eufemismo seria para suavizar um conceito e o da hipérbole para exagerar uma ideia. Então, por exemplo, tem um anúncio de um caixão. Nesse anúncio tem a foto de um caixão e um texto que diz: trazendo melhor conforto e comodidade até para sua sogra. Nesse caso, é utilizado o elemento do eufemismo, que é suavizar o conceito da morte. E, por último, o discurso de autoridade, que consiste em utilizar um depoimento, fala ou pensamento de algum especialista da área, daquele produto que está sendo anunciado, ou até mesmo utilizar alguma figura pública, ator, artista, músico, para fazer um depoimento sobre determinado produto. Então, por exemplo, nas propagandas do Colgate, a gente tem o depoimento do dentista, que é um especialista na área da odontologia, ou nos comerciais da Friboi, que a gente tem o depoimento do Tony Ramos aprovando a marca. Retomando também o conceito de gêneros da internet, o que nós já vimos é basicamente que os gêneros da internet são gêneros que foram criados a partir do avanço da tecnologia e das redes sociais, como o e-mail, que é basicamente uma carta, tem a mesma estrutura da carta, a mesma função, o mesmo objetivo da carta, só que com o avanço da tecnologia ele foi modificado para ser enviado mensagens para as pessoas que estão a longas distâncias, porém de uma maneira mais instantânea. Além dos textos publicados na internet, os tweets, memes, blogs, e as características básicas dos gêneros da internet são textos curtos, utilizando uma linguagem mais informal, possui abreviaturas e textos mais diretos e objetivos também. Bom, para a aula de hoje a gente tem a proposta de uma atividade diferente, que
seria uma produção textual. É uma produção textual a partir da escolha de um gênero textual de vocês. Então, pode ser uma crônica, um poema, um anúncio publicitário. Para dar mais ou menos uma ideia, um exemplo do que vocês podem fazer, a gente vai discutir aqui vamos rever, na verdade, alguns gêneros textuais que vocês já conhecem e alguns que já foram discutidos em classe. Então, relembrando alguns gêneros e tipos textuais, nós temos, por exemplo, o texto descritivo. Os textos descritivos, eles se ocupam em relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar ou acontecimento. São repletos de adjetivos que descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor. Então, exemplos de texto descritivos, a gente tem o diário, relatos de viagens, biografia, autobiografia, notícia, lista de compras. Os textos dissertativos argumentativos. Eles buscam expor algum tema ou assunto por meio de argumentação, como, por exemplo, os textos de redação do Enem. Então, eles são marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que busca persuadir o leitor sobre tudo que foi exposto e o seu ponto de vista. Então, além da redação do Enem, que eu dei como exemplo, a gente tem editorial jornalístico, carta de opinião, resenha, artigo. Também temos os textos expositivos, que possuem a função de expor uma ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Exemplos são enciclopédias, entrevistas, palestras. Além desses, tem alguns que a gente já conhece também, por exemplo, um bilhete, um memorando, um e-mail, uma carta, uma charge. Todos esses são exemplos de produções textuais que vocês podem realizar para a atividade. O envio dessa produção textual ela pode ser feita pelo fórum ou pelo e-mail, tá bom? Agora, para fechar a aula, também eu trouxe algumas atividades. O texto que eu trouxe para vocês fazerem a leitura, a interpretação e depois responder as questões, se chama A Cidade Vertical. O texto que a gente vai trabalhar nessa aula foi retirado da revista Super Interessante. Bom, então vamos começar. As cidades crescem continuamente? Como resolver o problema da superpopulação no século XXI? Uma solução começa a ser imaginada pelos engenheiros japoneses. As cidades verticais. Leia o texto e veja como a ficção pode, no futuro, tornar-se realidade. A cidade vertical. Ainda não existe uma palavra para descrever as construções que algumas empresas começaram a desenhar para o futuro. Que nome dar a um prédio com apartamento para centenas de milhares de pessoas e que ainda tem espaço para centrais elétricas, fazendas, hospitais e escolas, parques, estádios e piscinas, escritórios e lojas? São mega edifícios ou cidades verticais cujos bairros ou os blocos são interligados por quilométricos corredores de aço e vidro. Nas colmeias humanas, uma pessoa pode passar a vida inteira, sem nunca mudar de endereço. Mas se quiser sair, em vez de metrô, pode tomar um silencioso dirigível e descer direto para a cidade. Isso é, a cidade convencional, no nível do solo, 2 ou 3 quilômetros abaixo. Um delírio arquitetônico como esse podia ser só mesmo nascer da cabeça dos japoneses. Um delírio arquitetônico como este só podia mesmo nascer da cabeça dos japoneses. O Japão é tão pequeno que cada pessoa tem apenas 3 metros quadrados para viver. A situação nas cidades é ainda mais apertada porque elas concentram 77% da população total do país. Assim, mesmo que jamais se tornem realidade, esses mirabolantes voos de imaginação têm o seu lado útil. Podem servir de modelo para projetos menos grandiosos, porém mais viáveis. Por exemplo, para edifícios com 300 metros de altura. Balança, balança, mas não cai. Um dos desafios que os engenheiros japoneses enfrentam nos novos projetos foram os terremotos, muito comuns no Japão.
A preocupação era manter inteiras estruturas de centenas ou milhares de metros de altura num país em que o chão pode tremer a qualquer momento. O DIB-200, com 800 metros de altura, por exemplo, criado pela Kajima Corporation, tem a sua maneira de resistir aos abalos. Foi projetado para se mexer de acordo com os movimentos do solo e, desse modo, continuar de pé. O sistema antissísmico é controlado por programas de computador desenvolvidos pelos próprios engenheiros da Kajima. Os 200 andares do prédio são ocupados por 320 apartamentos residenciais, 800 mil metros quadrados de escritórios, mais um hotel com 2.500 quartos e 3 heliportos. Montanha de aço flutuante. Ao imaginar prédios de altura recorde, os engenheiros japoneses recorreram a muita criatividade. Por exemplo, como fazer fundações que aguentem os milhões de toneladas de peso das enormes estruturas. Pelo sistema convencional de construção, a solução seria plantar as fundações a muitos quilômetros de profundidade do solo. Mas no Exceed 4000, a saída foi transferir o projeto da terra firme para a água e transformar a montanha de aço numa ilha flutuante. O prédio projetado pela Taisei Corporation seria instalado sobre imensas caixas que funcionariam como boias, dispostas uma ao lado da outra, abaixo da superfície do mar. Eles constituiriam o alicerce do gigantesco Exceed 4000. O superedifício mede 4 km de altura e tem 6,5 km de diâmetro na base. Pode servir de moradia para nada menos que 700 mil pessoas, quase toda a população de Fortaleza, no Ceará, e levaria menos que 30 anos para ficar pronto. Bom, aqui no final do texto eu deixei um vocabulário para vocês sobre palavras que vocês poderiam eventualmente não ter conhecimento do significado. Então, mega, edifício, que significa grande. Delírio, loucura, perda da lucidez, mirabolante, espantoso, totalmente fora do comum. Viável, possível que pode ser realizado. Sísmico, que se refere a terremotos. Fundação, alicerce, base de um edifício. Após a leitura, compreensão e interpretação textual, eu deixei algumas perguntas para que vocês possam responder. Bom, a primeira é compreensão do texto. Primeiro, o texto começa colocando uma dúvida a respeito das construções do futuro. A. Que dúvida é essa? Depois, resumo os objetivos e as estratégias do plano social elaborado. Questão B. Quais são as duas sugestões dadas pelo texto? Questão 2. O que os prédios do futuro descritos no texto? Questão 2. O que os prédios do futuro descritos no texto conterão? 3. Explique o que o texto quer dizer com cidade convencional. Segundo o texto, porque a ideia de construir mega edifício só podia mesmo nascer da cabeça dos japoneses. Segundo o texto, os engenheiros japoneses... 5. Segundo o texto, os engenheiros japoneses têm de enfrentar um problema relacionado a uma característica da natureza no Japão. A. De que característica se trata? B. No projeto do edifício DIB-200, como os engenheiros solucionaram esse problema? 6. No final do texto, uma comparação. A. Quais são os elementos comparados? B. Com que finalidade essa comparação é feita? Por último, questão 7. Leia esta frase do escritor inglês George Bernard Shaw. O homem sensato se adapta ao mundo. O insensato insiste em tentar adaptar o mundo a ele. Todo progresso depende, portanto, do homem insensato. Essa opinião considera que existem dois grupos de homens: os sensatos, aqueles que não ousam, não se arriscam, e os insensatos. Se fôssemos aplicar uma dessas classificações aos engenheiros japoneses, qual delas seria mais adequada? Por quê? Bom, foram só essas 7 perguntinhas que eu deixei aqui para vocês responderem após a leitura do texto A Cidade Vertical. Qualquer dúvida pode entrar em contato com os professores pelo e-mail, na plataforma ou também no fórum do Canvas, tá bom? Hoje a nossa aula acaba por aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.